Se por um acaso você tem se sentido travada ou travado para ler tarô ou baralho cigano, ou mesmo tem deixado se apoderar de você um medo de abrir as cartas na frente de um cliente A ou B e de repente ficar ali e não conseguir destrinchar, então esse vídeo é para você. Eu sou o Rogério Temporim, você está no Instituto Sabedoria Cósmica. Aqui a gente fala de oráculos e falamos de astrologia, de psicanálise, de espiritualidade, esoterismo, magia, um monte de outras coisas. Então se você gosta de tudo isso, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e deixa o sininho ativado para receber as notificações. Quem nunca, hein? Com certeza se você lê baralho cigano ou tarô, tentou ler ou está começando a ler, você já passou pela situação de ficar travada, ficar travado, não conseguir destrinchar, ficar amarrado ali olhando para aquelas cartas e não sair nada. E pior que isso é quando isso vira um medo e você começa a evitar as leituras, evitar as situações de leitura. Eu já vi muitos oraculistas iniciantes darem uma pausa no seu trabalho e em alguns casos até parar de ler com medo de se deparar com uma situação em que não vai conseguir interpretar. Então eu estou trazendo para vocês aqui 3 dicas que eu usei durante a minha carreira, vamos dizer assim, de tarólogo, mas são 3 dicas que eu fui descobrindo por mim, fui sacando e hoje olhando para trás eu olho que foi o que eu vejo que foi o que me ajudou a vencer isso e conseguir ler com confiança hoje em dia e saber que não haverá situação em que eu não vou conseguir destrinchar com menos ou mais dificuldade, tá bom? Então vamos lá, são 3 dicas, espero que elas ajudem você se você está se sentindo travada ou travado para ler e está chegando nesse ponto de evitar a situação de leitura. E eu vou começar pela primeira dica, que é exatamente isso. Aliás, uma coisa antes de colocar a dica, é que essas dicas elas são simples, mas elas vão propor coisas que provavelmente muita gente não vai querer fazer, não esperava isso, porque a gente quer uma coisa fácil, né? Ó, faz isso, faz aquilo e destravou. Não é isso. A primeira dica que eu tenho a dar para vocês, olhando para trás, é o que eu deveria ter feito mais, é isso daqui, ó. Exponha-se a situações de tiragem. O que eu quero dizer com isso, não é? É assim, quando a gente começa a ler tarô, baralho cigano ou qualquer oráculo, é uma atividade interativa, ou seja, a gente pode até começar lendo pra gente, mas em algum momento alguém pede para ler, eu vou procurar alguém para eu ler, ou eu faço um anúncio, alguém fica sabendo. Na escola eu lembro que tinha isso, o pessoal sabia que eu jogava tarô, a primeira coisa, joga para mim, é isso. E qual que é a situação de tiragem? É aquela situação em que você tem que lidar com um outro. Então veja só, o grande problema da leitura de tarô para um outro não é só a leitura em si, é eu estar lidando com a expectativa de um outro que está vindo me consultar. Então tem aquela coisa toda de eu ter que falar rápido às vezes acontece isso com o oraculista, nossa, não pode ficar silêncio, né? Eu estou olhando as cartas, se começar um silêncio eu já começo a suar porque eu tenho que estar falando. E não, né? Pode ter silêncio também, eu posso ficar olhando um tempo para as cartas para poder interpretar. E como que eu descubro isso? Com o tempo de tiragem. Você vai vendo que o atendimento ele depende de uma fluidez que só a prática traz. Outra, o medo de não interpretar uma carta ou outra. Quando acontecer isso, de você não sair uma carta que está difícil, você tem que pensar um pouquinho mesmo. E tá tudo bem, certo? E isso você só vai perceber quando você está numa situação de tiragem, aliás, várias situações, uma após a outra. Quando você vai atender, você percebe também que as pessoas são diferentes, as perguntas são diferentes, há maneiras diferentes de falar as coisas. Tem pessoas que vão te cobrar mais porque elas são chatas mesmo e não adianta, não é porque é você, qualquer outro tarólogo também vai ter problema, isso é atendimento. Quem atende no balcão sabe disso em qualquer coisa, numa loja, sabe que lidar com o público não é fácil, mesmo para o tarólogo. E para você destravar a leitura, você tem que treinar leituras reais, no mundo real. Não adianta ficar treinando só com você ou em grupos de tarô, né, que assim, joga umas cartas lá, o que significa isso? Fica ali, o pessoal geralmente é tudo amigo, ninguém vai ficar descendo o pau em você. Percebe? Assim, as pessoas vão te ajudar, porque elas gostam, nem deveriam descer o pau, mas o que eu quero dizer é que não é uma situação de tiragem. A situação de tiragem é ler para alguém. Então você pode ler para um amigo, para um namorado, para a namorada, para um colega, para a mãe, para o pai, são situações de tiragem. Eu só destravei quando eu comecei a ler num shopping, um shoppingzinho que tinha perto, nem era tão perto de casa,
Mas na época, lá na década de 90, eu comecei a ler e olha só, eu lia de graça numa feira, né? As pessoas davam doação e eu recebi algumas doações, eu era adolescente, gente, e ali foi uma escola para mim, porque eu errei muito para acertar. E aí eu entro na segunda dica para você, que é exatamente essa. Gente, você tem que suporte interpretações erradas por algum tempo. Ou seja, você vai errar, certo? Você vai, não tem essa, porque eu vejo muita gente, dos meus alunos, que são milhares, hein? Então eu observo aí nos grupos, pessoas, nossa, eu não posso ler ainda porque eu estou errando, né? Quer dizer, só vai ler quando acertar tudo. E nem eu, quer dizer, nem eu, não estou dizendo que eu seja, né? Mas eu estou dizendo, nem eu que tenho 35 anos mexendo com tarô, acerto o tempo todo. Às vezes eu erro uma leitura. Porque eu não interpretei muito bem o que ia acontecer, e depois eu revejo, aqui eu poderia ter ido, né, por esse lado. Então não tem essa de chegar um momento que você está acertando 100%. Então isso quer dizer o quê? Que você tem que ler e errar para você treinar, certo? Seria mais ou menos assim, eu só vou aprender a dirigir, só vou entrar para a autoescola quando eu não cometer nenhum erro. Mas você está entrando para a autoescola para aprender, você tem que dirigir. Ok? Você tem que errar, aí você aprende. Então não tem como treinar isso sem estar na situação real. Então você tem que suportar isso. Eu sei que aqui tem um ponto que é assim, isso acontece muito, eu ouço muito esse discurso. Nossa, fui numa taróloga, ela não erra, ela acerta tudo, sempre acerta tudo. Eu já ouvi esse discurso, tá? Então assim, por que isso não é verdade? Porque as pessoas erram, os tarólogos erram, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Isso serve para massagear ego. Às vezes, para a pessoa dizer que ela tem um tarólogo tão especial que nunca erra, o meu tarólogo não erra, certo? Ou às vezes o próprio tarólogo passa essa ideia para ela que ele está num nível superior, ele não erra, certo? Para valorizar também a leitura dele e tal, ou dela, e a pessoa compra essa ideia. E isso atrapalha, porque fala, nossa, então se ela não erra, quem sou eu para ler tarô? Porque eu vou errar, né? Apenas uma parte aqui que é assim, mas e se eu ler e errar tudo para o cliente, né, para todos os clientes? Eu não estou falando desse caso, tá? Nesse caso aí você tem que estudar um pouco mais, claro. Eu não estou falando assim, sai lendo por aí e erra todas as tiragens o tempo todo e está tudo certo. Não, seus clientes vão ficar muito chateados com você. E é sinal de que você não está lendo bem, não está conseguindo administrar bem o oráculo. O que eu estou falando é de alguns erros, você ainda não acerta 100%, você está com medo de ler, mas você sabe o significado das cartas. Então faça leituras para pessoas mais próximas por enquanto, faça leituras num contexto em que você pode oferecer até a leitura para você treinar, avisando que é um estágio, por exemplo. Então você vai ganhando confiança. A ideia é claro que uma hora você vai parar naturalmente de errar tanto e consegue pegar isso que eu vou falar para você na terceira dica. O borogodó. Sabe o que é o borogodó? Já ouviu essa palavra? Pelo menos aqui em São Paulo, quer dizer quando tem um borogodó, né? Tem um swing, quando fala aquela pessoa tem um borogodó, né? Que ela é atraente, por exemplo. E esse borogodó que eu tô falando é aquela coisa que você vê às vezes na internet, eu sei que todo mundo vê isso, de um tarólogo, nossa, olha como ela interpreta bonito as cartas, como liga aquelas cartas, aí a pessoa vai procurar um curso para aquilo. Eu quero um curso que ensine a combinar as cartas. Porque eu vi uma taróloga fazendo aquele negócio e você está achando que ela aprendeu aquilo num curso. É isso. A combinar as cartas, a fluir naquela leitura num curso. Você vai fazer um curso para isso? Não. Porque isso é o borogodó. Ou seja, esse é o tempo de janela. É o tempo que ela ficou em cima das cartas e ela consegue construir uma narrativa. Você pode fazer cursos para facilitar isso, né? Criar um storytelling com as cartas. Mas esse borogodó, essa coisa fina, vem com o tempo de janela, é só a prática, e essa prática envolve o quê? Se expor a situações de tiragem e suportar os erros, certo? Então não tem segredo, assim, eu vou te ensinar uma coisa aqui que acabou, te resolve na hora. Não, você tem que fazer isso. Agora, não quero dizer que você vai ficar 10 anos fazendo tudo isso. Em meses você pode avançar muito fazendo tiragens aí diárias ou de assim já não, você vai estar fazendo interpretações erradas e vai estar suportando isso, vai estar revendo seus conceitos com as cartas e aos poucos você vai fluindo. Lembrando que aqui eu só falei da parte técnica, tá? Tem toda a questão energética, espiritual, da conexão que você pode ir melhorando com o tempo também. Fazer uma prece, se preparar a mente, o espírito, a alimentação na hora da tiragem. Por exemplo, comi uma feijoada e vou ler baralho cigano. Não, por vários motivos. E aí tem gente que lê sempre depois do almoço, tá cansado, comeu, tá pesado.
pensa nisso tudo também. Mas aqui eu tenho 3 dicas práticas para você conseguir destrinchar, destravar e fluir aos poucos as suas leituras de oráculos. E é isso aí, foi um prazer ter você aqui nesse vídeo. Conheça o nosso curso de tarô que está aqui embaixo no vídeo, você vai ver todos os links e você vai aprender a ler tarô como eu leio no nosso curso, que está super em conta. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante da nossa metodologia. E é isso daí, e daqui a pouco eu tô de volta.